E aí, bom dia, nono ano. Nós vamos dar continuidade ao nosso volume 3, unidade 5, e nós estaremos gravando a nossa aula. E para a gente dar continuidade ao nosso tema, que é lazer, nós só vamos retomar a aula anterior, né? Lembrando que o lazer, ele tem relação direta com o nosso cotidiano, ou seja, com o nosso dia a dia. Ele está relacionado com as pessoas na qual nós convivemos, com a vida que nós levamos em sociedade, em família, ou seja, a vida no geral, e também com as práticas corporais. Porque quando a gente também vai falar em lazer, a gente também vai associar qualidade de vida e também associar a saúde. E o lazer, nós vimos também na última aula, que ele pode ser dividido, tem duas características, né? Ele pode ser um lazer passivo e um lazer ativo. No lazer passivo, a gente não gasta energia quando a gente está praticando esse tipo de lazer. Um exemplo, por exemplo, quando eu vou assistir uma partida de futebol ou uma partida de um esporte, eu estou no meu momento de lazer, fazendo algo que eu gosto, algo que é agradável, mas eu não estou gastando energia nenhuma. Eu estou lá sentadinho observando, né? Me divertindo. E no lazer ativo, eu vou estar desenvolvendo atividades que são criativas ou atividades que vão melhorar a minha prática corporal e a minha saúde. Ou seja, eu vou estar, sim, gastando energia. Por exemplo, praticando algum tipo de atividade física. Uma caminhada, jogando um vôlei na praia, nadando, né? É algo que eu gosto, porém eu estou gastando minhas energias. E eu trouxe para vocês hoje que nós podemos escolher, né? Por quê? Nós devemos primeiro, se a gente tem o conhecimento das práticas de lazer, nós podemos então escolher as alternativas que o lazer propõe. Lembrando que no momento em que nós estamos vivendo, nós devemos escolher essas práticas sempre associadas às orientações de saúde que nós temos, né? Então, o lazer, ele é dividido assim, no campo do domínio dos interesses artísticos. Aí tem a primeira imagem aí do lado esquerdo. Por quê? Ele vai trabalhar com o imaginário, com as imagens, com as emoções, com os sentimentos, com o conteúdo estético. Vai ser a figura do enfeitamento. Então, ela vai abranger todas as manifestações artísticas. Por exemplo, ir ao teatro, assistir um filme, ou no cinema, ou em casa, né? Ir a um museu, uma exposição. A apresentação aí, por exemplo, é uma apresentação circense, que é uma apresentação artística. Uma outra parte do lazer vem trabalhando os interesses intelectuais. É a busca de informações que elas podem ser objetivas ou racionais. Como que eu vou fazer isso? Experimentar através da leitura, né, de revistas, de jornais, com a participação de cursos em eventos. Atualmente, as participações de cursos e eventos estão sendo realizados de forma virtual. E tem muito curso e muito evento legal, mesmo de forma virtual, que dá para a gente buscar mesmo na internet, mesmo sem sair de casa. E é uma prática de lazer. No campo dos interesses físicos, tem a busca da atividade física como movimento. No momento que nós estamos vivendo, se nós formos fazer, nós vamos fazer em casa, quem tem o quintal, fazendo o quintal. A atividade física que eu trouxe aí até para vocês, como imagem aí no canto direito, é o voleibol sentado. Se eu não estou enganada, nós já chegamos até a jogar.
Alguns gostaram, muitos não gostaram. É um tipo de voleibol que ele é adaptado. Só que esse jogo aí, ao invés deles estarem usando a bola de vôlei, eles estão usando uma bola de borracha bem maior e não é só uma bola. Eles estão usando duas bolas. Tanto é que tem mais pessoas aí espalhadas ao redor da quadra. Também é um tipo de lazer de interesse físico. Temos também o tipo de lazer dos interesses das artes manuais. No nono ano, por exemplo, eu sei de algumas meninas que gostam de fazer arte manual. Também é um tipo de lazer, trabalhar com artigos manuais. Tem o lazer turístico, que aí tem essa imagem aí de várias partes. E às vezes no lazer turístico, nós pensamos assim: ah, eu poderia viajar para longe, conhecer, mas às vezes dentro do nosso próprio município tem lugares assim, ó, tão legais que dá para a gente conhecer e a gente não precisa ir tão longe, ou até mesmo dentro do nosso estado. Pessoas de fora vêm para conhecer e a gente que é daqui não conhece. Porque a gente fica nessa questão de achar que a gente tem que viajar, ir para fora do país, para fora do estado. E às vezes tem muita coisa que é enriquecedora, que dá para a gente fazer um lazer legal próximo da gente e a gente perde essa oportunidade. Na última foto aí, vem relacionado ao lazer, porém relacionado às ações sociais. Existem várias pessoas também no nono ano que eu conheço que gostam de participar dessas atividades aí das ações sociais. Também é uma prática de lazer. E a gente, falando em lazer, que é algo que é uma prática onde você vai ter prazer naquilo que você faz, a gente vai passar então a falar da questão dos jogos. E eu trouxe aqui 4 tipos de jogos. Esses jogos estão relacionados à pesquisa que vocês vão fazer. Primeiro a gente vai ver, conceituar o que é um jogo. Se a gente for olhar, pegar vários autores, eles vão conceituar o jogo de forma assim, bem diferente. Se a gente for pegar o Celso Antunes, ele vai falar que o jogo é uma relação interpessoal, ou seja, de pessoa com pessoa, definida por regras. Então, todo jogo, ele tem regras. Ou que o jogo é toda e qualquer interação entre duas ou mais pessoas dentro de um conjunto e esse conjunto é definido por regras. Ou seja, toda vez que nós vamos trabalhar com os jogos, nós vamos ter a questão da definição das regras. E toda vez também que nós vamos trabalhar com jogos, nós vamos ter essa questão da competição e trabalhar também a questão das emoções. A emoção do ganhar, do perder e do participar ou vivenciar o jogo, como eu venho falando com vocês nas aulas. Então a gente trabalha através do jogo esta questão emocional. E os jogos eles são classificados. Então eles vão ser classificados como jogos motores, sensoriais, criativos, recreativos. Eu coloquei para vocês pesquisarem jogos, né? Coloquei jogos, pesquisem sobre jogos e dei lá a classificação dos jogos. Dentre aquelas classificações, vocês vão escolher uma classificação, pesquisar um jogo e apresentar, descrever aquele jogo, porque aí a gente vai conversar sobre aquele jogo na próxima aula. Por exemplo, os jogos motores são aqueles que vão exigir a participação de todo o corpo. E a primeira imagem do lado esquerdo
vem trazendo para a gente observar um jogo motor, que ele é bem tradicional e bem antigo, e, por exemplo, é o pular corda. No pular corda, a gente vai trabalhar a questão do ritmo, a questão do equilíbrio, né? A questão motora, porque você trabalha o corpo como um todo. Todos os seus músculos vão estar trabalhando. Na segunda imagem, do lado no canto direito, vem falando sobre os jogos sensoriais. Jogos sensoriais são aqueles jogos que vão desenvolver os sentidos humanos, né? Então, a visão, o tato, vocês estão vendo que eles estão com os olhos vendados, né? Então, ele vai trabalhar o tato, a visão, o olfato, o paladar, a audição. Vai trabalhar os nossos sentidos. Os jogos criativos são aqueles onde nós podemos criar um jogo, aonde eu vou colocar as regras e criar um jogo onde todos possam participar com regras, competir e saindo um campeão ou não. Porque, além do jogo competitivo, nós temos também os jogos cooperativos. E nos jogos cooperativos não existe vencedor. Todos participam, todos ganham, a equipe toda unida coopera, por isso que é cooperativo. Um dos jogos cooperativos que eu trouxe aí para vocês verem é esse abaixo aí no canto esquerdo, direito, onde tem que passar essa bola. É um jogo cooperativo, por quê? Precisa da cooperação, da participação de todos para que eu consiga alcançar o objetivo, que é passar a bola sem deixar a bola cair. Um jogo cooperativo também que nós já fizemos é aquele do jogo do vôlei em sol. Fica na quadra de vôlei com um lençol ou um TNT grande, onde a gente segura e o objetivo é que a equipe consiga passar a bola para o outro lado e a outra equipe tem que receber a bola de volta. Esse também é um jogo cooperativo. Então, eu citei só alguns, mas tem vários jogos que vocês vão escolher lá na lista que eu coloquei para vocês pesquisarem e a gente está vendo na próxima semana. Quem tem aí a apostila volume 3, vai pegar, abrir a apostila na página 7. Abre a apostila aí na página 7. Vou botar em maior. Aí. Na página 7, vocês estão vendo aí que nós temos duas imagens. E o texto já começa falando que nós sabemos que o tempo de lazer, né, um tempo que não é trabalhado, né, que tem essa finalidade de nós não termos obrigatoriedade no trabalho, ou seja, estamos em lazer, é um tempo que é para nós, para diversão, vamos dizer assim, né, para descanso, né? Aí ele já vem fazendo a pergunta, mas será que sempre foi assim? Será que as pessoas sempre tiveram esse tempo de lazer? E ele vem citando dois conceitos de dois historiadores. No segundo parágrafo, ele vem citando que existem concepções diferentes entre a história do lazer. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que o lazer faz parte da sociedade como desde a época das Olimpíadas. Tem até aí a imagem da Grécia Antiga. Então, desde a época das Olimpíadas, onde aconteciam as peças teatrais da Grécia Antiga, as festas e feriados religiosos, os combates dos gladiadores em Roma, eles viam como um lazer
e o Carnaval da Idade Média. Tudo isso era relacionado à cultura e à recreação e buscavam, assim, naquela época, daquela forma, um tipo de lazer. Então, para esses historiadores, isso tudo aí que acontecia, mesmo que a gente fale assim, mas os gladiadores em Roma devia ser muito triste, porque algumas pessoas não voltavam, né? Elas ficavam lá e morriam. Mas naquela época era tido como uma forma de lazer. Outros estudiosos, outros historiadores, eles vêm falar que o lazer surgiu após a Revolução Industrial. Por quê? Com a sociedade moderna, o trabalho ele foi ficando de forma rígida, como vem na imagem aqui embaixo, e as pessoas elas precisavam de um tempo que ele usa de não trabalho. Por quê? Porque elas precisavam restaurar as suas forças através de alguma atividade que fosse lúdica, que fosse divertida, que fosse cultural, porque assim ela poderia retornar para a sua jornada de trabalho satisfeita, vamos dizer assim, descansada. Então, tem essas duas concepções de lazer, né? Uma que já havia o lazer desde a época de Roma, da Grécia Antiga, e a outra concepção que essa metodologia, esse tipo de lazer, ele só foi criado após a Revolução Industrial. Mas independente do que a gente for falar, a gente vai vendo, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que o lazer ele vem se modificando. Por quê? Hoje em dia nós não podemos ter a nossa prática de lazer como nós tínhamos, por exemplo, nessa mesma época do ano passado, né? Então, com tudo que está acontecendo, o lazer ele vem se modificando, assim como a nossa vida no geral, ela está se modificando. O lazer também está passando por isso. Seguindo aí, na próxima página, quem gosta de destacar, vocês podem destacar na segunda linha, que o jogo são atividades lúdicas realizadas em grupo que podem ser alteradas. Por exemplo, se eu vou participar de um jogo, criar um jogo é uma atividade lúdica porque eu vou criar, é divertido. Então, as regras eu posso montar, eu posso elaborar. Por exemplo, nós pudemos até utilizar a questão da queimada. Nós temos diversas variações de queimada. Se você for jogar, você tem diversos objetivos para jogar a queimada. Eu posso jogar a queimada quando eu vou trabalhar o arremesso no handebol, o arremesso no atletismo, a agilidade das corridas. Eu posso trabalhar a queimada. Quando eu vou trabalhar um jogo cooperativo, porque tem aquela regra daquela queimada que não tem fim. E assim eu vou modificando e adaptando as regras de acordo com o meu objetivo. Isso é o jogo. Agora, quando eu vou trabalhar um esporte, este não. O esporte, ele tem regras que são fixas, né? E outra coisa, o esporte, o objetivo dele é ser campeão, é treinar para a vitória. Por isso que nós falamos assim, vamos trabalhar, são as regras oficiais, então você não pode mudar nada. São as regras adaptadas? Sim. Então você faz o quê? Você muda as regras de acordo com a sua realidade. Por exemplo, na escola, nós trabalhamos com as regras adaptadas. Por quê? Porque nós trabalhamos de acordo. É o futsal? É o futsal. Mas uma regra de acordo com uma realidade para o sexto, uma realidade para o sétimo, e aí você vai aumentando o grau da dificuldade. Se você faz parte de uma equipe, aí não.
Na equipe você vai treinar os fundamentos para a sua equipe será vencedora e você tem que ser conhecedor de todas as regras oficiais, que elas não são modificadas. Tanto que não são modificadas que a gente mesmo falando do futebol, se acontecer uma Copa do Mundo, aqui no Brasil, um árbitro dos Estados Unidos, mesmo não falando português, apita aqui normalmente, porque as regras elas são unificadas e os jogadores também, através dos sinais, eles vão se entender, jogador e arbitragem. Por isso que elas não são modificadas. E nos jogos, os jogos vão trabalhar a questão da cultura, né? E essa cultura, ela é uma cultura que ela é transmitida, que ela pode ser tradicional e popular. Por exemplo, existem jogos que nossos avós jogavam, nossos pais jogavam e a gente ainda continua jogando. Um que a gente pode citar é o próprio que foi apresentado, que é o pular corda. Nós temos ainda jogos de mesa, vários jogos de tabuleiros que são bem legais e atualmente os jogos que estão assim em evidência, nós vamos falar assim, são os jogos eletrônicos. Que dos jogos eletrônicos nós podemos falar que tem jogos que são bem legais, temos jogos que não são tão legais, né? Que a gente depende aí da questão da idade. Mas tem jogos eletrônicos que são tranquilos da pessoa jogar e dá para aprender muita coisa. Então, com os jogos é comum, ele vem citando que as pessoas ocupem o seu tempo livre com diferentes tipos de jogos ou com práticas corporais. E ele vem apresentando, o autor, das brincadeiras e jogos tradicionais. E ele vem falando de tradicionais por quê? Porque são brincadeiras transmitidas de geração em geração. São brincadeiras também que a gente vai falar que elas são aprendidos e repassados em espaços informais. Aí ele vem citando aqui, né, o pular corda, que já foi, o mãe pega, a amarelinha, que elas são caracterizados como populares. E essas brincadeiras, elas vão passando através dos tempos e elas vão sendo contadas. Por exemplo, se a gente fosse, que uma das ideias era essa, fazer uma pesquisa das brincadeiras tradicionais, pegando os pais de vocês na infância, junto com, por exemplo, os avós, se pudessem também participar da infância, quais seriam as brincadeiras tradicionais que eles participavam, mas que essas brincadeiras, algumas crianças ou adolescentes hoje em dia ainda participariam? Nós poderíamos ver essa questão também, se essas brincadeiras ainda existem. Outra coisa que a gente pode ver nessas brincadeiras tradicionais é com relação à região. Dependendo da região, vai ter um tipo de abordagem da cultura, um tipo de brincadeira. Às vezes o jogo e a brincadeira, eles são os mesmos. O que vai mudar, talvez, vai ser o nome. Ele vem trazendo aqui um jogo que é chamado Caçador. Para a gente, ele até que não é muito conhecido, não. Ele é mais conhecido nos Estados Unidos. Ele tem uma dinâmica bem legal, que seria um jogo que nós iríamos apresentar, vivenciar. E a história dele está relacionado à origem de do jogo do caçador. É um treinamento militar de um país da Papônia, que se localizava na Europa meridional, e era um exército que servia a um rei, e esse rei submetia os soldados dele lá a um treinamento. E como que era esse treinamento? Ele envolvia bolas de fogo, e essas bolas de fogo eram então arremessadas.
Então, deu origem aí a esse jogo. Gostaram do jogo, graças a Deus tiraram as bolas de fogo. A gente joga com bola de borracha mesmo, bola comum. E parecendo assim, se a gente for dar uma adaptada, vai parecer um pouco com uma queimada, se a gente fosse jogar aqui na parte do Brasil, né? É um jogo que requer muita agilidade, muita destreza e muita força. Uma outra adaptação que a gente joga da queimada, que também remete aí a essa questão do caçador, a queimada que a gente pode jogar do tradicional, nós podemos fazer as adaptações das laterais, da em dupla, do queimada gelo. Então, essas adaptações são adaptações relacionadas à cultura, né? Que a gente vai fazendo do tradicional e vai adaptando de acordo com as nossas, nosso jeito, vamos dizer assim, né? Com a nossa realidade. Hoje em dia, um dos brinquedos, vamos dizer assim, quando a gente fala brinquedo, a gente se remete à criança. Porém, as crianças lá no século XV, elas não eram identificadas, vamos dizer assim, como crianças. Elas eram identificadas como pequenos adultos. Muitas vezes elas não eram nem vistas, elas não eram ouvidas, na maioria das vezes, e elas tinham que fazer, o adulto entendia que ela tinha que fazer a mesma coisa que um adulto. Como ela não conseguia fazer, ela era tipo ignorada, né? Aí na Renascença veio aos poucos desenvolvendo esse conceito de infância e vendo que a criança ela tinha que ser tratada de uma forma assim meio que diferente. Porém, como a gente está falando de jogos e brincadeiras, mesmo que as crianças, adolescentes e adultos tenham uma brincadeira que eles participam até hoje, que é o soltar pipa. Só fazendo um adendo aí com relação à pipa, que nós devemos ter o cuidado na hora de soltar a pipa, né? Porque muitas pessoas, às vezes, para quem gosta aí, elas se machucam, porque não vão no lugar apropriado, vamos dizer assim, e também não utilizam o material que é apropriado, né? Tem materiais que são utilizados aí como cerol, a linha, que elas são proibidas. E até tempos atrás, aí, semanas atrás, passando reportagem de pessoas que se machucaram e muito por causa de linha, sabendo, gente, que isso aí é proibido, né? Não pode soltar a pipa com esse tipo de material, não. A pipa, ela está ligada à imaginação humana, desde o início do fato e da vida e da natureza. Ela vai representar que o ser humano quer voar, vamos dizer assim, né? Que o céu ele é o limite e a pipa ela vem sendo utilizada, vamos dizer assim, vem sendo utilizada como brinquedo ao longo da história. Desde a China, 200 anos antes de Cristo, já soltava pipa, já brincava de pipa, como parte dos rituais e das cerimônias. Na Polinésia, eles fazem parte também das lendas locais envolvendo os deuses. Agora, a mitologia grega da corda de ouro, que é mantida até hoje, né? Vem falando que Zeus tinha uma corda onde ela prendia, que era de ouro, e prendia o mundo. E essa corda ela era uma corda mágica. Aí, nesse contexto dessa mitologia grega, para quem gosta de fazer esse tipo de leitura, vem citando o Ícaro, que ele tinha uma vontade de conhecer as coisas do outro mundo, ele queria tornar-se um super-humano, e a lenda conta que ele conseguiu construir asas de cera para fugir de um labirinto,
porém ele conseguiu fugir desse labirinto e ele se encantou em voar, porém ele quis subir, vamos dizer assim, muito alto, foi aproximando-se do sol, as asas eram de cera, o que aconteceu? Ele derreteu, as asas derreteram e ele caiu no mar Egeu. Isso daí é para quem gosta de mitologia grega, tá, gente? Tem o pessoal que gosta de ler sobre mitologia grega, ó. Uma boa leitura aí, para quem gosta. A pipa, ela vem presente na cultura popular e ela é usada como brinquedo, né, para jovens e adultos, né? Aí nós vemos que tem festival de pipa, tem lugares que fazem festivais de pipa. Lá na escola, até há muito tempo, nós fizemos os festivais de pipa, ficou muito legal, porque você poderia usar a sua criatividade para participar do festival. E é bem legal, porque o céu ele fica todo colorido. Encerrando essa parte aqui, nós vamos para a hora de estudo. Deixa eu carregando. Aí. Na hora de estudo, nós já fizemos a 1, a 2 e a 3. Então, nós vamos completar a 4, a 5 e a 6. A 7 também dá para vocês completarem. Na 4, vem perguntando assim: o tempo de lazer como conhecemos hoje sempre existiu? E de que forma é possível compreender esse conceito ao longo da história? Aí a resposta é que existem dois pontos de vistas diferentes, né? Um que afirma que as diferentes sociedades sempre destinaram um tempo determinado para as atividades de lazer, e o outro que vai falar que o tempo de lazer só passou a existir em contraposição ao tempo de trabalho. E isso aconteceu quando? Na Revolução Industrial. Então a gente precisa primeiro entender as diferentes sociedades e as diferentes épocas e assim organizar o nosso diferente estilo de vida. Eu vou deixar aqui que assim vocês vão copiando. Dá um ok aí para quem já conseguiu, para me passar para a próxima, que aí eu deixo a página aberta. Na próxima pergunta, vem perguntando assim: o que são jogos? Os jogos são atividades lúdicas realizadas por um grupo de pessoas, aonde elas vão definir as suas regras. Jogos, a gente pode definir assim: atividades lúdicas realizadas por um grupo de pessoas, aonde elas podem definir as suas regras. Aí nas regras elas vão definir o quê? Vão definir o espaço, a quantidade de pessoas, o material utilizado, que seria então o desenvolvimento do jogo. E a 6 vem falando o seguinte: como que nós podemos definir jogos e brincadeiras tradicionais e populares?
Os jogos, eles têm regras que nós vamos construir. As brincadeiras tradicionais e populares, elas são repassadas através das épocas, repassadas através das gerações. E a número 7 vem falando a questão da pipa. Qual a relação que tem esses dois jogos com a cultura? A relação que eles têm estão ligados com a cultura do qual nós conhecemos de como brincar. Um está relacionado aos jogos, jogos com regras, e o outro está relacionado à cultura que ela foi passada de geração em geração. Por exemplo, o caçador é os jogos com regras e a pipa é a brincadeira que foi passada de geração em geração, relacionada à cultura. Dessa forma aqui, na próxima aula, a gente vai encerrar essa parte do lazer com a apresentação dos trabalhos e com a última parte da apostila, apresentando os jogos que tem aqui, para a gente iniciar na terceira semana um outro conteúdo, tá bom? Quem for terminar de copiar aqui, eu vou deixar a página, porque daqui a pouco vai fechar. Quem já acabou, beijão para vocês, fiquem com Deus e até terça-feira.